Olá, estamos aqui ao vivo para uma chave de leitura para o livro do mês. Nesse mês de setembro, abrindo o mês de setembro, a gente traz o livro, que na verdade é uma coletânea de cartas, Aprendendo a Viver, as cartas do filósofo Sêneca. Estamos aqui esperando só o professor Maurício Mota enviar aqui a solicitação para que a gente possa começar essa jornada atrasada dessa noite. Estamos aqui meio que atrasados, mas aí tudo tranquilo então. Vamos esperar aqui, deixa eu ver. Pronto. Vou colocar aqui, opa, pera aí. Pronto, vamos lá. Véspera de feriado então, corrido, dia corrido. Mas vamos lá então, na companhia do professor Maurício. Chegando aqui. Olá, professor, boa Boa noite. noite, meu amigo Dalmo, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tirando o atraso, É, pessoal, acontece, problema né? velho, o velho problema crônico de trânsito. Eu imagino. Eu preocupado porque o senhor vinha de mais longe, e aí eu É, fui mas eu buscar consegui. a Patrícia no plantão, a gente ficou ali meio que preso. Mas É, tudo esse bem, vamos horário. lá então. Oi? Vamos lá. Esse horário para o trânsito é horrível, né? Pessoa É, lá de pois maior. é. Tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos Beleza, caminhando. então. Então vamos lá então. O nosso livro é uma coletânea bem interessante, né? Aprendendo a Viver, as cartas do Sêneca. Ó, a Aurora aí gritando. É. Que bom, que bom. Então, as cartas do Sêneca, e é bem interessante porque talvez essa é uma discussão, né, assim, mas se não for o mais importante, pelo menos é o mais mencionado, né, dos filósofos do estoicismo, né, o Sêneca. Então é sempre importante esse retorno aos clássicos, né? Era João Batista Libânio, né, quem dizia que a gente precisava, quer dizer, outras pessoas também falam isso, mas me vem à memória ele, quando ele dizia que a gente precisava mergulhar nos clássicos para de lá entender muita coisa do que a gente estava vivendo agora, né? É como se os clássicos tivessem um tipo de luz capaz de mostrar algum caminho também para esse nosso período. E quando a gente fala do estoicismo, a gente vê que ele vai influenciando vários pensadores ao longo do tempo, né? Por exemplo, Nietzsche, de quem o senhor é leitor, o Camus, de quem eu sou leitor. Então, assim, eles Aham. vão tendo esses diálogos interessantes com o estoicismo, ora dizendo sim e ora criticando, né? Então, eu acho que valeria começar por aí, né? A relevância, então, do estoicismo como uma filosofia perene, né? A retomada dos clássicos é sempre importante, né? Porque esse diálogo acaba sendo bastante fecundo. É uma maneira da gente também adentrar de maneira mais profunda na compreensão daquilo que acontece na atualidade. Se isso vale, digamos assim, de maneira geral, eu acho que nós podemos dizer que, mais especificamente, isso é bastante válido tanto para a questão daquilo que caracteriza um pouco os tempos atuais, né, e, sobretudo, se a gente faz, né, esse esforço de ler os tempos atuais a partir, digamos assim, desse diálogo não só com os clássicos de forma geral, mas aqui mais especificamente com uma filosofia estoica, né? Porque a filosofia estoica, eu acho que ela tem muito a dizer sobre a vida, né? Como ela acontece, como ela é experimentada na contemporaneidade e nos dias atuais, com tudo que tem acontecido no mundo, né? E essa necessidade de nós compreendermos o nosso lugar nesse mundo, né? Como é que nós nos situamos dentro, né, dessa avalanche de situações, de acontecimentos, de novidades, né, nas tecnologias, nas redes sociais, mas também nessa avalanche de possibilidades de adoecimento, né? Então, assim, é um emaranhado de questões que são colocadas não só para a nossa reflexão, mas que são experimentadas, digamos assim, por nós.
E acho que a filosofia estoica tem muito, muito a nos dizer, muito a nos ensinar nesse sentido. É uma filosofia que se tornou popular, né? É interessante porque eu estava vendo a quantidade de vídeos que foram produzidos, sobretudo no período da pandemia, vídeos, artigos, apontando a filosofia estoica como uma filosofia de superação do período crítico, né? É uma filosofia que teria muito a falar sobre esse período que a gente ainda está atravessando de pandemia. E até uma discussão, né? Uma discussão sobre. Alguém falava que o termo resiliência, tão discutido, tão abraçado, ele teria perdido um pouco de seu vigor com a pandemia, e com isso precisaríamos de uma nova resposta, né? Essa nova resposta ela seria trazida por correntes filosóficas tradicionais, entre elas o estoicismo, né? Então é interessante como essa filosofia ganha um novo vigor a partir desse contexto que a gente tem vivido e deve continuar ganhando, inclusive nisso que a gente vai poder chamar um pouco mais adiante de mundo pós-pandemia, né? Então é uma filosofia para se dialogar sempre. E é uma filosofia que tem resultados interessantes aplicados na clínica, né? É uma coisa interessante porque quando você fala sobre uma daquelas chaves do estoicismo, que é a ideia do controle, né? A dicotomia do controle, aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso controlar, isso tem um reflexo muito importante dentro da clínica, né? Mas é uma filosofia que nasce para ser uma filosofia de praça, né? Uma filosofia de rua, como qualquer filosofia, né? Na verdade, é a filosofia da praça, da estoá, né? Que é o pórtico ali, os pensadores embaixo na entrada do pórtico, dialogando com quem passava e tudo. Então é uma filosofia também de abertura, né? Eu acho importante esse destaque do estoicismo como uma filosofia de abertura, uma filosofia que quer ser uma filosofia de rua, né? Tem até uma piada que fazem dizendo assim, enquanto o platonismo é a filosofia de bar, o estoicismo é a filosofia da praça, né? Então tem Uhum. essa dinâmica de tentar ser algo que fale no cotidiano, né? Mesmo assim. Então é uma filosofia que traz muitos caminhos interessantes. E aí também, aí sim, eu acho que a gente pode passar para a obra. O título é um título que já desafia, né? Embora seja uma coletânea de cartas, mas o título aparece para nós como Aprendendo a Viver. E é um título desafiador, tem um tom de provocação, na verdade, porque o título começa dizendo que o fato de estar vivo não quer dizer que você saiba viver, né? Isso está muito presente naquela obra do Sêneca, né? Do próprio Sêneca, sobre a brevidade da vida, né? O fato de estar caminhando por aqui, de estar correndo no mundo, de estar trabalhando, não quer dizer que eu saiba viver, né? Então é uma filosofia aberta também nesse sentido. E esse título, Aprendendo a Viver, eu acho que é o que tem de mais desafiador no que diz respeito ao mundo contemporâneo, né? Aprendendo a viver numa sociedade onde todo mundo tem a sua vida bem organizada, onde todo mundo acredita que encontrou um padrão, e aí a gente vê um desafio do aprendendo a viver, como se fosse algo a ser elaborado, né? Então eu passo pro título, entregando a palavra para o senhor com essa provocação, né? O aprender a viver. Acho interessante essa questão que você coloca, tentando situar historicamente, né, e também geograficamente o estoicismo, né, a partir desse símbolo, né, do pórtico mesmo, né, estoado do pórtico na cidade de Atenas, e como isso se contrapõe um pouco à ideia dos chamados filósofos clássicos antigos, né, se a gente pensar em Platão ligado à academia, se pensar em Aristóteles ligado ao liceu, né, o estoicismo está mais ligado realmente à praça, ao pórtico, né, à porta ali, perto onde eles se reúnem para discutir, conversar sobre a vida. Eu acho que o pórtico ele é simbólico nesse sentido de que temos aí uma perspectiva filosófica diferente, né? Há uma crise, digamos assim, do período clássico, nós estamos aí no período helenístico, né, de difusão da cultura grega por vários lugares do
do Império, né, a partir das conquistas de Alexandre. E vamos dizer assim, que tem uma crise das cidades, das chamadas cidades-estado, né? E então, com essa crise da cidade, né, a cidade que era considerada exatamente o centro da vida, o centro político, o centro econômico, a cidade-estado, ela meio que se desfaz, e aí, digamos assim, que a pessoa, né, ela é lançada, digamos assim, diante de um desafio, não é, grande, porque não tem mais, digamos assim, a proteção, né, que tinha o fato de estar dentro da cidade. Eu acho que isso já indica algo bastante importante. E aí, claro, o estoicismo tem fases distintas, né, mas tem algumas características que são bem importantes para a gente adentrar nessa questão do título do livro, né? Só para pensar um pouco assim de forma geral, para o pessoal se situar, basicamente o estoicismo ele tem, digamos assim, três grandes pilares, que seria um pouco a física, a lógica e a ética, né? E aí se faz até aquela metáfora da árvore, né, que a física seria a raiz, a lógica seria o tronco, e os frutos seriam exatamente a ética, e, digamos, o estoicismo ele vai dar bastante importância à dimensão dos frutos, né? Dos frutos, que, portanto, a ética é central nessa filosofia, embora os frutos dependam também, né, obviamente, do tronco e da raiz, mas aí há uma preocupação exatamente com os frutos que são produzidos, digamos assim, pela conduta, né, do ser humano, na verdade, pela conduta ligada ao nosso modo de viver. Então, esse aprendendo a viver, me parece que dá uma ideia, primeiro, de compreender a vida como um certo desafio, né? E o verbo aí, ele não está no infinitivo, né? Não é aprender a viver, ele está no gerúndio, dá exatamente essa ideia de movimento. Não é que eu aprendo a viver e sei como viver, né? Mas eu vou aprendendo a viver, porque há sempre uma relação entre aquilo que eu sei, e aí eu sei entendido muito mais como sabedoria, com aquilo que me é oferecido, digamos assim, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, né? Aquela relação da minha vida com a natureza. Para o estoico, a vida do ser humano é um microcosmo, né? Dentro de um macrocosmo maior, a questão da relação com a natureza. Existem três princípios básicos, né? Que seria a inteligência, a coragem e a justiça. A inteligência exatamente como conhecimento para saber distinguir aquilo que é bem e aquilo que é mal. A coragem seria exatamente o conhecimento daquilo que nós devemos temer e daquilo que nós devemos não temer. E a justiça seria aquilo que nos dá o conhecimento para que tenhamos a capacidade de dar a cada um aquilo que lhe é devido, digamos assim. Esses são princípios gerais para a gente entender um pouco esse tipo de filosofia. Mas o título do livro, Aprendendo a Viver, ele indica esse aprendizado contínuo, né, mas não é um aprendizado sobre um conceito, digamos assim, abstrato ou teórico, que é o que caracteriza muito a tradição filosófica, mas é um aprender sobre a vida, né? E talvez é isso que foi deixado de lado, né, por várias correntes filosóficas ao longo da tradição. Acho que na modernidade é o Kierkegaard que vai retomar um pouco a importância, né, de colocar a vida, ou pelo menos o eu, no centro da filosofia. Aquilo que foi deixado de lado, na verdade, é o mais importante, né? Os estoicos já perceberam isso. O mais importante é a sabedoria voltada para a vida, para o modo como se vive. Né? E aí, assim, eu já vou deixar a abertura, talvez, para a próxima questão ou reflexão. Seria, você já colocou aí, né, que o texto ele se apresenta para nós em forma de cartas, né? São cartas do Sêneca ao seu amigo Lucílio. E eu acho interessante, pelo menos como chega para nós o texto, né? Que a primeira carta ali é sobre o tempo, né? Sobre a economia do tempo. E aí, como é importante, fundamental, né? Indispensável, imprescindível, compreender, se aprender a viver nessa relação com a compreensão do que é o tempo, né?
desse tempo que se esvai, e ele vai dizer que o tempo é precioso, que o tempo muitas vezes nos é tirado, o tempo às vezes nos é roubado. Por exemplo, se alguém nos rouba algo que nós consideramos precioso do ponto de vista material, nós geralmente vamos reclamar. Mas quando alguém rouba aquilo que é mais precioso, que seria o nosso tempo, nós nem nos damos conta disso, né? A ponto dele dizer que o nosso tempo ele é tirado continuamente, mas a forma mais absurda, né, digamos assim, de se perder o tempo é exatamente quando nós mesmos negligenciamos o tempo, ou seja, quando o tempo é perdido por negligência nossa, e talvez isso tenha muito a dizer ao nosso tempo atual. Isso. E pelo menos na leitura que eu faço do Sêneca, assim como de qualquer estoico, né? E também em filosofias existencialistas posteriores ali, Kierkegaard, por exemplo, até o Sartre, né? O absurdismo do Camus também, o Nietzsche. Dá para fazer uma lista aqui, mas na leitura que eu faço do Sêneca, eu vejo que 2 pontos aqui seriam cruciais e que, inclusive, a gente vê tudo diluído assim nas cartas, né? A ideia da finitude, né? Então, esse diálogo constante com a finitude. E é aí que eu acho que tem um embaraço que o estoicismo traz para o nosso tempo, né? Porque no nosso plano de sociedade, a gente percebe uma dificuldade de lidar com a finitude. A finitude é um tipo de tabu, né? Então, o primeiro pilar seria esse, né? Nessa leitura que eu faço, a ideia da finitude, a ideia não, a realidade da finitude e a necessidade de um diálogo com ela. E o segundo pilar, como consequência desse primeiro, é justamente a necessidade de uma boa administração do tempo, né? Tanto é que ele começa falando sobre isso. E aí tem o texto máximo do Sêneca, né? Pelo menos o que chega com mais poder, vamos dizer assim, é justamente sobre a brevidade da vida, né? Brevidade no sentido de tempo, é breve, é uma coisa que não está sob nosso domínio. E a vida breve como essa ideia plena de finitude, né? É finita, então o tempo que eu tenho eu preciso bem administrar, né? E aí, para mim, isso funciona porque, como a gente tem um esquema para entender o autor e a gente pega uma sequência de cartas, é como se essas cartas pudessem ser enquadradas assim nessa dinâmica de finitude, tempo. Tanto é que ele começa falando sobre o tempo, depois aparece falando sobre morte, falando sobre essa necessidade de boas escolhas para construir a vida. E aí uma outra coisa também que aí é típico da dinâmica do estoicismo, né? Isso é próprio do estoicismo, não apenas do Sêneca, que é a dicotomia do controle, né? Aquilo que eu posso ter controle e aquilo que eu não posso ter controle. Então essa dinâmica me faz entender que a gente vai encontrar os princípios ali todos bem diluídos ou direcionados nessa sequência boa de cartas, né? Mas eu entrego para o senhor, antes da gente falar propriamente do primeiro texto, que eu acho que é um texto bem importante de se tratar logo de início, essa relevância do tempo nesse tipo de filosofia, e aí cabe bem na sociedade capitalista, muito tranquilo, né? Controle seu tempo, administre seu tempo. Então, nesse sentido, o estoicismo serviria, inclusive as pessoas procuram regular bem o tempo para ser mais produtivas, né? Então a gente teria um dos pilares do estoicismo funcionando, que é esse do tempo, mas o outro em compensação da finitude, a necessária reflexão sobre a finitude, e esse não é uma coisa muito agradável, né? Então termina que é uma filosofia que, embora o capitalismo tenha aquela dinâmica de acolher a crítica e transformar em mercadoria, mas essa é uma coisa meio que intragável, né? A ideia de finitude, ela é uma coisa incontornável, né? Então, nesse sentido, o estoicismo dialoga, mas ao mesmo tempo provocaria uma ruptura, né? O capitalismo ele acaba capturando, digamos assim, das teorias filosóficas, aquilo que lhe é favorável, né? Uhum. Então, essa ideia de tempo e esse controle sobre o tempo, né?
Contudo, o Sêneca ele faz essa reflexão sobre o tempo, né, a partir dessa relação intrínseca do tempo com a própria vida, né? Como você colocou, aí não é Sim. por acaso que ele vai falar nas cartas do tema da morte, do tema da finitude, do tema da velhice, do tema da doença, quando ele fala da asma, né, que ele tem. Então, assim, é uma questão de uma reflexão sobre o tempo, mas aplicada ao existir, não é? Não Sim. é tanto um tempo no sentido, assim, abstrato, ou como se o tempo fosse uma coisa à parte, como muitas vezes nós pensamos, né? Mas é um tempo que está inserido, digamos assim, na própria experiência de vida. Essa questão da finitude talvez seja um dos grandes legados da filosofia estoica, eu diria, Sim. para hoje e para toda a humanidade, embora hoje, digamos assim, as pessoas não queiram muito ouvir esse discurso sobre a finitude, sobre os limites, sobre a questão da fragilidade humana, né? Ao mesmo tempo, assim, esse estoicismo de Sêneca, ele adentra na finitude de tal maneira que a finitude aparece para nós como uma coisa bela. Eu diria que existe até Uhum. uma espécie de estética da finitude. Por exemplo, em uma das cartas ele vai dizer, como são muitas, a gente vai pegando também os Uhum. fragmentos e algumas ideias, assim, embora a gente também depois Sim. possa passar um pouco por algumas de forma mais detalhada, mas ele vai, por exemplo, dizer que em um dia está a vida toda, né? Eu acho isso muito interessante. Em um dia está a vida toda. Para dar a ideia exatamente de que num dia, ou nós poderíamos até dizer num instante, ele vai falar muitas vezes do instante, e o Nietzsche vai retomar isso, nós devemos viver de forma tão intensa, né, que aquilo que seria a beleza da vida deveria ser experimentada da forma mais intensa possível ao longo, por exemplo, de um dia, né? Na Uhum. verdade, o que ele está dizendo ao longo do tempo presente, né? Inclusive ali, acho que no primeiro texto, no segundo, ele já faz também essa relação, né, da morte com o tempo, dizendo, por exemplo, que muitas pessoas pensam a morte como algo do futuro, talvez isso seja muito o nosso tempo, né? Sim. Que está tão Sim. distante que ninguém toca nisso, ou seja, é algo para depois, né? Enquanto que ele vai dizer que, de alguma forma, a morte, em alguma medida, ela é coisa do passado, porque tudo que passou, de alguma forma, já morreu no sentido de que não se recupera mais. Então, ele vai dizer também uma frase assim, quando nós nos centramos no presente ou no momento atual, nós deixamos de viver a preocupação, por exemplo, com o amanhã, né? Porque talvez na vida hoje, no mundo atual, quando se pensa o amanhã, não se pensa esse amanhã como morte, né? Mas um amanhã no sentido talvez capitalista, o que é que se pode produzir amanhã, né? O que é que eu vou fazer do meu tempo amanhã? Então é como se o Seneca estivesse dizendo que nós, muitas vezes, talvez a gente pudesse entender também um pouco a questão da ansiedade nos dias de hoje, nós de alguma forma nós acabamos nos preocupando demais no momento presente com aquilo que vai ser amanhã, que vai acontecer amanhã, e deixamos de viver de alguma forma esse momento presente de forma intensa. Então parece ser uma espécie de contradição, porque aí parece que nós deslocamos a vida daquilo que é a marca da vida, que é exatamente o tempo. E o tempo também Isso. é como finitude. O Sêneca não se cansa de dizer ao seu amigo, né, o Cílio, nessas cartas, que a vida é breve e que nós Uhum. precisamos vivê-la da forma mais intensa possível, né? Em Nietzsche nós vamos encontrar um instante extraordinário, né? Uhum. Como se o instante fosse eterno, mas essa lição Sêneca já nos dá desde a antiguidade, com o estoicismo, com o seu estoicismo. Né? É, é bem interessante, porque também tem um texto sobre o amanhã, no mito de Sísifo, né, que é o texto do Camus, que ele fala que as pessoas projetam assim, estou correndo hoje para aproveitar amanhã.
Tô lutando hoje para aproveitar amanhã. E aí depois quando esse amanhã chega, né? Que esse amanhã nunca chega na verdade, mas quando o tempo se projeta Aham. e ele percebe que já passou muito tempo esperando o amanhã, é tarde para perceber que o amanhã que ele tanto desejava era algo a ser evitado, né? Assim, no sentido evitado no sentido de eu não posso jogar para amanhã uma coisa que tá sendo apresentada para mim hoje, né? Como possibilidade agora. Então essa filosofia do tempo presente, né? E aí a gente vê essas referências. E aí eu queria que a gente entrasse mesmo agora no rico texto, Uhum. lembrando também para as pessoas que estão aqui. É sempre bom lembrar que a gente tem feito um esforço de apresentar nesse uma chave de leitura para o livro do mês, livros que sejam livros acessíveis, tanto do ponto de vista de leitura, né? E também do ponto de vista de acesso material ao texto, né? E esse texto do Sêneca, ele está disponível em PDF, né? E a versão dele, a versão física dele também está num valor bem legal, né? Não é uma coisa assim também. E é um livro que vale a pena a gente ter. Inclusive, eu tenho encaminhado, comecei, na verdade, a encaminhar o PDF desse texto para algumas pessoas que eu tenho acompanhado, né? Justamente nesse intuito dessa discussão tão necessária em um tempo tão corrido, você discutir o que é que tem feito ou o que é que está fazendo com o seu tempo, né? Vamos então ver aqui esse primeiro texto, dar boa noite a quem chegou por aqui, as pessoas que estão por aqui sempre, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. E então, professor Maurício, no Aprendendo a Viver do Sêneca, primeira coisa aqui que a gente quer destacar é justamente seguindo a ordem do autor, o tempo. Se bem que a gente já falou aqui um bocado Uhum. sobre o tempo, mas esse é o ponto exato, né, que o autor nos apresenta. Talvez assim, para falar um pouquinho mais daquilo que a gente já começou, Uhum, é, seria interessante a gente dizer que, assim, para a filosofia estoica em geral, e claro, para o Sêneca em específico, que é o que nós estamos refletindo aqui no momento, existe uma meta na vida, né, ou na existência. Isso ele já, de alguma forma, já retoma de um pensamento mais antigo, seria exatamente a eudaimonia, que muitas vezes se traduz por felicidade, né? Ou seja, uhum, viver é o exercício da busca da felicidade, né? Esse é um princípio assim bastante geral e que continua bastante válido também hoje, né? Todo mundo fala da felicidade, embora muitas vezes não se saiba o que isso significa, mas todo mundo quer ser feliz, né? Embora nem todo mundo reflita sobre o que seria a felicidade ou a ideia que se passa de felicidade, né? Pelo próprio sistema é uma ideia bem diferente daquilo que pensavam os pensadores antigos e os estoicos incluídos. Mas acho que para além desse princípio que é bastante geral, por isso que a filosofia estoica, como você colocou, é uma filosofia prática, digamos assim, né? Tá ligada à questão da ética, uhum. é o como, né, se chegar a essa felicidade. Então, quando se fala do como, nós já estamos numa questão mais prática mesmo, né? Porque nós podemos dizer, nós queremos a felicidade, todo mundo deve ser feliz, deve buscar a felicidade, mas a pergunta que vem imediatamente é mas como se chega a Como? essa eudaimonia, né? E aí eles falavam exatamente da ataraxia, né? Que para os estoicos só é possível chegar a essa realização através da serenidade, né? E a serenidade se chegaria através dessa filosofia estoica, ou seja, é o sábio perfeito que consegue chegar a isso, mas o sábio não é alguém deslocado, digamos assim, da realidade das pessoas humanas, né? Ou seja, a sabedoria é uma sabedoria de vida que quem é capaz de refletir pode alcançar, né? Então essa serenidade seria uma espécie de vida
sem preocupação, né? Ou sem tanta preocupação. Talvez aqui nós tenhamos mais um elemento para dialogar com os dias atuais, né? Que nós podemos nos perguntar, mas como viver sem preocupação no mundo em que nós vivemos? Bom, enfim, essa seria a questão. E uma maneira para que a gente possa alcançar, né, essa sabedoria estoica, digamos assim, não é? Seria exatamente compreender, mas mais do que compreender, vivenciar essa experiência de chegar a experimentar uma certa serenidade, mas que a experiência dessa serenidade ou dessa não preocupação passa necessariamente pela reflexão sobre o tempo, né? É por isso que, assim, apesar de ser o primeiro texto que aparece, ou, digamos assim, aparecer como título, né, assim, da economia do tempo, eu penso que essa temática, digamos assim, ela perpassa todo o conjunto das cartas, né? Até Sim, porque escrever um texto, né, ou depois temos uma compilação de um texto a partir de cartas que são juntadas, digamos assim, dá exatamente essa ideia de um tempo específico, de um tempo vivido, né? Porque a carta de Sêneca, ou as cartas de Sêneca a Lucílio, são cartas que vão falar, digamos assim, eu poderia até pensar em conselhos, mas como eu não gosto tanto desse termo, eu acho que são instruções, né? Mas instruções a partir daquilo que o próprio Sêneca também experimenta da vida, né? E daquilo que ele vê vivendo. Então é uma sabedoria que brota da própria experiência, e não uma sabedoria que é uma reflexão sobre temáticas distantes daquilo que se experimenta. Então, talvez o Sêneca esteja querendo dizer, com essa carta específica, né, que abre o texto, mas com todas as cartas, que uma vida realizada, uma vida feliz, seria uma vida em que nós devemos nos preocupar, entre aspas, né? Mas nós devemos viver muito mais o presente do que estarmos preocupados com o futuro, no sentido de que ele vai dizer nesse texto que se nós nos preocuparmos menos com o amanhã, né, e focarmos mais no tempo presente, nós vamos viver melhor, seja qual for esse tempo presente, né? Por quê? Porque para o estoico, né, embora não exista um determinismo fechado, há uma certa ideia de destino, e algumas críticas em relação ao estoicismo, porque, mas eu acho interessante o porquê, porque nós estamos inseridos em algo maior do que nós, que seria esse macrocosmo, que seria esse universo, que seria essa natureza, e como você já colocou aí, tem coisas que não dependem de nós, né? Coisas na natureza e coisa que se relaciona com os acontecimentos do cotidiano. Então, se tem acontecimentos que nos chegam, né, e que nós não temos controle sobre esses acontecimentos, né, nós devemos viver esse hoje de forma intensa. Então, assim, eu diria que esse tema do tempo presente na primeira carta é um tema que perpassa todo o restante das cartas. Porque ele vai falar da velhice, ele vai falar da morte, ele vai falar da vida, ele vai falar da duração da vida, que essa duração da vida não é só uma duração no tempo quantitativo, mas tem muito a ver com a intensidade da vida. Ele vai dizer que nós nos preocupamos em viver muito, mas não nos preocupamos com aquilo que é mais importante, que é em viver bem, né? Então, assim, sim. tem toda essa questão de um tempo que não é só o tempo teórico, cronológico, mas aquilo que eu dizia, é um tempo que está arraigado à vida. O tempo não é só uma quantidade, o tempo é, sobretudo, uma qualidade, né? Quando ele diz assim, nós devemos nos preocupar mais em viver bem do que em viver muito, é porque viver bem significa viver mais do que viver muito. E viver bem parece, nessa lógica estoica, viver bem depende de nós, viver muito, não, né? Aquela ideia do controle. Aham. Viver bem, eu poderia construir o viver bem,
mas eu não tenho condições de construir o que seria aquilo que é o viver muito, né? Está fora do controle. Eu concordo, eu faço só um pequeno acréscimo, porque assim, quando eu faço acréscimo, não é porque o senhor não tenha falado, né? Mas assim, Não, pode acrescentar, porque eu, vai enriquecer aqui a nossa live, a nossa conversa. dois, Tem muito a dois acrescentar, com trechos certeza. aqui, né? Sim. Sim, dois Não, trechos aqui. Primeiro quando ele diz assim, que na medida que eu estou adiando, a vida passa. Então, adiar, na minha leitura, essa ideia do adiar é jogar para o futuro, sim. que aí casa muito bem com o que o senhor acabou de falar. Então, na medida que eu vou adiando, a vida passa, ou seja, eu perco. E, por outro lado, tem um outro trecho nessa mesma primeira carta, onde ele diz que aqui, o senhor também já mencionou, aquilo que já passou pertence à morte, né? Então, nem passado, nem o futuro, né? Assim, eu não posso viver deslocado nem para trás, nem Uhum. adiante, né? É um tipo de fidelidade ao presente, né? E quando eu uso essa expressão fidelidade ao presente, ela está refletida aqui no século XX, na filosofia, em várias filosofias, né? Essa ideia de uma fidelidade ao tempo presente como garantia mesmo de efetivação de vida, né? E essa dinâmica de economia do tempo é bem interessante também quando ele coloca o fato de que qualquer um que queira pode tomar de nós, né? Eu me lembro só do Nietzsche, né? Eu me lembro de muita coisa, mas essa frase do Nietzsche ganhou mais vigor, né? Não que não tivesse, mas ganhou ainda mais. Quando ele disse que eu odeio quem me rouba a solidão sem me oferecer verdadeira companhia, né? Uhum. Minha solidão não tem nada a ver com a ausência de pessoas, né? Então, assim, se é para perder tempo, para fazer com que eu perca tempo, não venha, né? Não venha. Essa dinâmica de um tipo de controle, de economia. Agora, claro que uma coisa que parece perigosa também, e eu acho que a gente tem que estar atento a isso, é essa ideia do controle do tempo, né? Embora ele mesmo diga na mesma carta que tem coisas que de fato ele se descuida, tem coisa que ele perde e tal, mas essa dinâmica do controle do tempo é uma coisa que não é tão simples assim, né? É uma coisa bem desafiadora. Para evitar que a gente ache o seguinte, que a gente escuta muito isso na clínica, né? Se eu organizar minha rotina, tudo se ajusta, né? Um controle de tempo. Claro, aquilo é um controle de tempo, mas quando o Sêneca fala sobre um controle, uma economia do tempo, ele tá pensando, pelo menos na leitura que eu faço, é uma perspectiva de ressignificação, né? Objetivamente, eu tenho um tempo, está passando aqui, o dia de hoje está passando, mas subjetivamente eu tenho o poder de conceder um sentido a esse dia de hoje, né? Então eu acredito que ele está falando do tempo mais nessa perspectiva de eu concedo um significado ao dia do que simplesmente ter uma organização de um dia, né? Não sei se o senhor concorda. Concordo, e acho que isso está em inteira consonância com aquilo que é a filosofia estoica e a filosofia de Sêneca, que é exatamente essa relação, talvez, entre uma dimensão interior e uma dimensão externa. E o que eu vou chamar aqui de dimensão externa seria nesse sentido da natureza, daquilo que nós não podemos Sim, controlar. E aí, nesse sentido, o tempo também uma das ideias de tempo seria essa dimensão externa, assim, e nesse sentido, muito mais do que nós controlarmos o tempo, de alguma forma é o tempo que nos controla, nesse sentido de que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, né? Então por isso que sim, aproveitar bem o tempo presente. Por outro lado, essa dimensão interior, acho que está mais ligada no Sêneca, aquilo que depende de mim, o que depende de cada um. uhum, E nesse sentido, seria exatamente como harmonizar aquilo que depende de mim com aquilo que não depende. Então, se tem um tempo, digamos assim, externo que é maior do que eu, né, e que me devora em alguma medida, mas dentro, digamos assim, do tempo que me cabe ou que me pertence, o que é que eu posso fazer, né? Ou qual é o uhum, sentido que eu posso dar, ou posso encontrar, né, dentro. E aí, apesar, digamos assim, das críticas que se faz ao estoicismo sobre um certo determinismo, eu acho que a gente pode encontrar com certeza aí um espaço interessante para a liberdade. Inclusive é um dos temas, né,
Sim, sim. que aparece várias vezes nas cartas do Sêneca, que é essa questão da liberdade, né? Como é que eu consigo ser livre, né? E esse livre também em relação a muitas coisas que me cercam. Por exemplo, ele vai dizer do que é que nós precisamos, por exemplo, em relação a nos proteger em relação à habitação. Ele vai dizer uma habitação, sei lá, de Sim, ouro e uma habitação de madeira vai cumprir é, a mesma propósito, né? função. Então, de alguma forma, esse viver com aquilo com aquilo que é necessário e com aquilo que seria, digamos assim, o, o, aquilo que eu preciso, né, para ter um aconchego, se eu preciso. Ele vai dizer, por exemplo, só para entender, acho que quando ele vai falar sobre a escravidão, né? Se alguém vai comprar um cavalo e não olha o cavalo, mas olha os arreios, a sela, é uma pessoa estúpida, né? Uhum. Então, se nós olharmos para as pessoas a partir daquilo que as pessoas vestem, nós somos também estúpidos, né? Porque não é a questão externa, não é o tipo de roupa, mas para que a roupa serve, né? Bom, se é para por causa do frio, depende de qual seja a função, se a roupa cumpre aquela função, então, meio que independente, digamos assim, da condição social, na leitura do Sêneca, né, olhar para as roupas das pessoas e estar voltado para a questão do tipo de roupa seria algo muito, muito estúpido, tão estúpido quanto quem, por exemplo, vai comprar um cavalo e não presta atenção no cavalo, mas na sela e nos arreios, né? Então, só para dizer que ele tem toda essa além da reflexão sobre o tempo, por isso que é uma filosofia de vida, ele vai colocando questões da vida de uma forma muito clara. Inclusive, é um texto muito bom de se ler, né? E não um texto de se ler e deixar para lá. Acho que é um texto que você pode ter para todo dia ler uma carta dessa, refletir, É. meditar, porque é algo para a vida mesmo. É muito, muito bom. E aí esse texto que o senhor, essa citação que o senhor faz é num texto que ele faz, é uma outra coisa que para mim é bem interessante no que diz respeito a um diálogo entre o estoicismo e o mundo contemporâneo. É esse texto sobre a solidão dos filósofos, né? Quando ele questiona se por acaso está sendo entendido como aquele que aconselha evitar multidão, né? Uhum. Aí ele, não, eu me refugiei em casa, mas com uma finalidade, né? E aí ele apresenta a ideia de que é mais útil dentro de casa pelo que ele tá entregando do que se estivesse no mundo, né? É claro que isso é depois de um tempo, né? Assim, depois de um tempo vivido, porque essa filosofia é uma filosofia da praça, é uma filosofia da rua, né? Do Sim. cotidiano. Mas esse recolhimento parece ter sido meio que criticado, então ele rebate, né? Dizendo, não, eu me recolhi para apresentar outras coisas, né? E aí, É, quando ele fala sobre essa dinâmica da habitação de palha ou de ouro, cobre do mesmo jeito, guarda aham. do mesmo jeito, né? E, e eu acho que isso aqui, como eu tenho como chave de leitura essa ideia de finitude e de administração possível do tempo, eu pego a primeira carta e essa segunda sobre a solidão dos Os filósofos, filósofos. e aí na leitura que eu faço, esse tempo bem administrado, se eu conseguir uma boa administração do meu tempo, subjetivamente falando, dando sentido às coisas, eu conseguiria perceber como existem realidades aqui fora no mundo, realidades que são totalmente relativas, né, vamos dizer assim. Essa busca pelo status, isso já da época do Sêneca para cá, né, ele está refletindo de lá, mas também aqui essa busca por status e posição, por poder, pelo ouro que ele usa, né, a casa de ouro ou a casa de Ah, palha, é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Mostra um controle do tempo daria à pessoa uma autonomia frente às realidades que ela encontra no mundo. Ela conseguiria discernir melhor o que para ela é de fato fundamental daquilo que não é. E aí é interessante que ele fala sobre a comida, né? Ele diz assim, olha, se contente, coma aquilo que é saudável, a ideia de saúde, né? Que é bem importante. aham. Coma aquilo que é necessário para a saúde e tal. Então veja que é uma vida regrada, né? Porque é de uma ética de muita austeridade. Sim. Controle o corpo para que ele não se volte contra a sua mente e tal.
mas um controle do tempo e uma boa administração do tempo, considerado como a gente está considerando o tempo do modo de vista subjetivo, faz com que eu entenda aquilo que é essencial do que não é. Aí contraria um pouco do Pequeno Príncipe, né? Porque tem algo de essencial que tem que ser visível aos olhos, né? Então tem essa contraposição aqui a um texto Uhum. tradicional. Eu acho isso aqui importante porque às vezes a gente para e se deita numa rede, final de tarde, e aí tá lamentando, né? Rapaz, eu tô aqui deitado, devia estar fazendo não sei o quê. Eu disse, não, mas aquele movimento de repouso também é parte desse processo de saúde e tempo, né? Então tem esse ponto aqui. Pelo menos na leitura que eu faço, cabe essa conexão já entre a primeira e a segunda carta, né? Sim, sim. Porque, assim, ele, numa parte, acho que é dessa segunda carta mesmo, ele vai dizer que ele apresenta esse caminho, no sentido esse caminho aí como essa ideia, né, essa visão de Uhum. mundo que ele apresenta ao amigo. Ele apresenta esse caminho depois de tanto vaguear, né? Então, assim, Sim. é algo que se aprende ou se aprende também com a experiência de vida, né? É preciso, digamos assim, viver certo tempo para aprender certas coisas, né? Não é por acaso que Uhum. em outras cartas, não vou lembrar aqui quais exatamente, mas ele vai falar de uma idade da infância, da adolescência, da juventude, da velhice, né? Ele vai falar que a velhice é uma coisa muito boa, desde que não seja que aquela fase da decrepitude, acho que é essa palavra que o texto apresenta, Uhum. é, mas exatamente porque se tem essa experiência de vida, e aí esse afastamento, digamos assim, para a solidão no sentido da contemplação, provavelmente pelo contexto da carta, se dá também depois de uma experiência com esse contato, digamos assim, com a multidão, né? E aí ele vai dizer assim, tem que ter muito cuidado com aquilo que é aplauso, digamos assim, do povo, da plebe, a Sim. expressão vai aparecer essa, porque isso pode parecer um elogio, alguma coisa assim, ele diz, mas no fundo isso é uma certa cilada, né? É quando ele vai dizer, eu estou agindo, eu ajo em favor da posteridade, né? Isso. Aquele ócio, aquela contemplação, aquela solidão, é, eu não vou usar a palavra produtiva, porque é muito do capitalismo, mas é uma experiência que dá frutos, pensando aqui na questão da ética e na metáfora lá da árvore, né? São os frutos da árvore. Então, esse experimentar o tempo presente do Sêneca naquela situação, num certo distanciamento ou num certo silêncio, é também experimentar o tempo de uma maneira que o presente ele é frutífero, é um presente que dá frutos. E eu acho que, como você colocou, nós, no tempo atual, temos muito que aprender, né, dessa questão do silêncio, da solidão, do afastamento, né, no sentido de afastamento para a reflexão, né, do afastamento da multidão, não necessariamente no sentido geográfico, mas assim, no sentido de nos afastarmos um pouco como filósofos, no sentido de como pensadores, como pessoas que refletem, isso cabe a todo mundo, a todas as pessoas, de não refletir apenas aquilo que reflete a multidão, ou que reflete o sistema, ou que reflete as redes sociais, mas Uhum. refletir um pouco a partir de nós mesmos, nesse sentido de um distanciamento, não é, de experimentar o tempo de uma maneira diferente daquele tempo que é experimentado a partir da maneira como os outros, digamos assim, de alguma forma determinam a nossa experiência Sim. com o tempo. Uhum. Isso. E aqui nessa carta que o senhor menciona, que é quando ele fala da velhice, né? Tem um ponto de destaque quando ele fala que ó, é triste, começa com uma afirmação para depois Uhum. sair ampliando, né? Ele diz que é triste ter a morte diante dos olhos, né? Aí aparentemente ele está falando da velhice. E aí ele continua, mas tem a morte diante dos olhos, tanto dos jovens quanto os velhos, né? Assim, não é uma. Esse é um ponto que eu acho que aqui abre um diálogo
poderoso em relação à forma como a nossa sociedade encara a velhice, né? E aí, ó, entra a doutora Josivânia aqui, que ela tem um trabalho muito importante sobre a velhice, né? Ela tem feito um trabalho em psicologia nesse campo. Então, o Sêneca aqui traz essa contribuição, né? Quando ele diz, ó, tanto os jovens quanto os velhos, eles estão com a morte diante dos olhos, né? Até porque ninguém tem um controle se vai velho, se vai jovem. Ele deixa isso muito bem delimitado, mas aí tem um outro ponto que é muito significativo quando ele diz assim, e não existe ninguém tão velho que não almeje um dia a mais de vida, né? Então, essa ideia de É, que esse tempo que é cronológico, que a gente mede, né? 10, 20, 50, 60, 80 anos, essa é uma medida que pode não ser coerente com aquilo que a pessoa de fato construiu, né? Por isso que ele começa falando sobre essa velhice e começa elogiando e tem um ponto que parece meio preconceituoso quando ele fala que a decrepitude seria o desafio para a velhice, né? Quando ele diz, ó, só não é feliz assim. uhum, Mas se a gente olhar na perspectiva do próprio tempo do autor, a ideia de que sou eu quem vou construindo, então a decrepitude seria a perda daquilo que eu construí, né, enquanto memória. Talvez por isso ele avalie como uma perspectiva negativa, né? Pelo menos é uma possibilidade de leitura. E aí sim, um único dia é, portanto, do tamanho da vida. Então eu posso viver o dia de hoje e o dia de amanhã como se fosse a vida inteira, e posso ter 100 anos e não ter vivido nada, mas posso ter 100 anos e ter vivido em sim. cada dia uma vida plena, né? Então, é uma dinâmica de ruptura, né? E na minha leitura, essa dinâmica de ruptura faz com que aquilo que a gente chama de finitude, tão temido pelo nosso contexto, pela nossa sociedade, essa ideia ganhe, como o senhor falou, um tipo de estética, né? Existe uma beleza na finitude, né? Existe um significado nessa finitude. Falando sobre o significado na finitude, eu só lembro daquela história que diz os deuses devem sentir inveja de nós. Por quê? Porque nós somos mortais, né? Tudo que a gente está Aham. fazendo pode ser a única vez. Então, isso está em outro texto, né? Mas é essa ideia de que a finitude esconde um tipo de plenitude que o eterno não conhece, né? Aquilo que seja eterno não conhece. Nesse sentido, cada dia é uma aurora, né? Na verdade, lembrando até do Nietzsche, cada dia é uma aurora que É, pode despontar, né? Então é isso, esse texto, e também encadeado na ideia do tempo, né? Porque quando ele fala sim, da velhice, vem essa dinâmica toda do tempo, como é que você construiu, o que é que você elevou, o que é que você perdeu. E aí a carta seguinte, para eu lhe entregar, né, é justamente a futilidade das meias medidas, né? aham. Eu consigo ver, assim, não sei se o senhor concorda, mas eu vejo como se fosse uma linha, né? Eu não sei se é a intenção também da própria coletânea, mas é como se a gente pudesse ver uma grande linha que vai perpassando carta por carta e que vai trazendo essa dinâmica do poder do tempo, né? E da necessidade do tempo bem, bem vivenciado, né? Eu não vou dizer nem administrado, eu vou dizer bem vivenciado. Mas a É, futilidade das meias medidas aí, né? A próxima carta. Útil, meia medida, né? Começa é, com... eu acho que, assim, a partir do que você já refletiu sobre a carta anterior, né, titulada da velhice, só rapidinho para a gente entrar nessa Uhum. outra, Sim, da fica à futilidade das vontade, fica minhas à vontade. medidas. Fica à Então, talvez a vontade. gente pudesse dizer, assim, a partir do que a gente lê dessa carta de Sêneca, que ninguém pode se considerar tão novo a ponto de não ser já bastante velho, digamos assim, né? Porque, assim, essa questão, porque ele relaciona com o tempo, relaciona com a morte, né? E assim, a morte, como ele diz, não é uma coisa do futuro, né? É uma coisa do passado e uma coisa muito do presente, sobretudo, né? Talvez a dificuldade de lidar com a finitude, que significa também lidar com a morte, tempo presente, é exatamente. é, eu nem diria que no tempo de hoje as pessoas, no geral, elas projetam a morte, a finitude para o futuro, né? Eu acho que a tendência é meio que esquecer esses elementos, né, que são centrais da existência. A velhice, o sofrimento,
a morte, a dor, a doença, como ele próprio vai dizer, né? Mas essas questões, elas permeiam a existência, e não só a existência de uma velhice no sentido de um tempo quantitativo, né? Mas os que têm pouca idade também experimentam a morte, a doença, os dilemas da existência, né? E esse próximo tema, essa própria próxima carta, esse próximo título, digamos assim, né, da futilidade das meias medidas, geralmente nessas cartas tem algumas coisas que me chamam muita atenção, né? Como são cartas e são muitas, mas eu acho que é nela que tem uma frase assim que eu fiquei bastante tempo assim refletindo sobre ela. Eu não sei se é nessa ou na próxima, que fala do náufrago, né? Que o náufrago ele É nessa. não Ele leva bagagem, não pode nadar com bagagem. não pode nadar com bagagem, né? Exatamente para dizer que tem situações da vida, da existência, que nós precisamos nos desprender daquilo que às vezes para nós é uma coisa entendida como sendo de suma importância, né? Então parece que quem está na situação de quem experimenta o naufrágio, né? Quem está nessa situação como náufrago, né, da existência, ou seja, experimentando a existência ali talvez no seu limiar, na sua radicalidade, ou compreendendo que esse limiar, essa linha tênue entre a vida e a morte é uma coisa assim, é uma coisa muito próxima, né? Ou seja, viver de forma intensa e possuir a sabedoria de vida, que faz com que nós tenhamos uma certa consciência de que a morte é sempre uma coisa muito próxima. E tem hora que ele vai dizer assim, eu tenho que viver o hoje como se eu fosse morrer amanhã, né? Essa ideia tem que estar sempre presente. Mas também não deve ser uma ideia fixa, no sentido de que isso se torna uma coisa doentia, como se eu fosse morrer e aí eu me desesperasse por isso. Não, é a existência que é marcada por essa possibilidade. E talvez a gente pudesse pegar essa frase, mais especificamente dessa carta, né, que fala dessas minhas medidas, e que talvez a existência possa ser exatamente entendida como essa possibilidade, né, de estarmos ali sempre nesse limiar, e quem está naufragando não carrega bagagem. Então, se a nossa existência está sempre nesse limiar entre a vida e a morte, por que carregarmos tantas bagagens, né? Porque me parece que tem uma situação, quando a gente tenta ler as situações, mas parece que no estoicismo de Sêneca isso vale para a vida, né? Tem uma situação em que o que importa mesmo é a vida. Todas as outras coisas são acessórios, né? Mas nós só percebemos isso em situações limites, como a situação de um naufrágio. Mas a sabedoria do estoico diz que essa é a vida. Ou seja, se nós aprendemos algo, né, desse exemplo, que é uma situação talvez extrema, e entendemos que muito mais do que um exemplo, isso é a própria vida, ou seja, a existência a todo instante está ali no limiar entre a morte e a vida, viver de modo sábio é exatamente viver desprendido, né, de coisas que não são, digamos assim, essenciais para aquilo que é mais essencial, que é a própria vida, né? E talvez isso seja muito difícil de entender nos dias atuais, né? Ou seja, certamente no tempo de Sêneca também era muito difícil, mas hoje muito mais, né? Porque ele está falando com um amigo dele, né, que certamente conhece a sua filosofia. Os estoicos têm essa filosofia, que é uma filosofia de vida, é um modo de viver, e não só um modo de refletir. Imagine fora de um contexto desse como compreender algo assim é muito mais difícil, mas que talvez seja essencial e um dos caminhos, né, para muitas questões que nós nos colocamos na atualidade. O náufrago não pode nadar com bagagem, né? É importante destacar que ele chama a atenção para a condição de náufrago, né? Uhum. O náufrago. Ele já parte da ideia do naufrágio, né? É uma coisa assim. É como se fosse assim, é inevitável. O naufrágio é uma metáfora, então, sobre a morte, né?
dada essa condição, então para que tanto peso? Mas eu só complemento assim, de fato, para poder fazer para poder nadar e sobreviver, como ele traz aqui, eu tenho que abrir mão muitas vezes de coisas que são consideradas importantes para mim. E aí uma outra reflexão também, que eu não sei se vai caber aqui, mas pelo menos a gente pode abrir, que é o seguinte: quantas coisas dessa bagagem nem sequer são importantes, né? No sentido de e aí vem a psicologia, né? Sentimentos de culpa, traumas, dificuldades, Sim. assim. Então veja que De tem peso, aqui, né? De colocar peso demais, né? é, é, tem aquilo que de fato é importante, que a pessoa olha e diz, ó, isso aqui foi o que eu construí na vida, mas na verdade é puro material. E por outro lado tem a possibilidade da pessoa estar sobrecarregada com coisas que nem deveriam estar ali de modo algum, né? E aí, nesse aspecto, eu vejo já, porque o tempo vai avançando, é engraçado falar que o tempo está avançando numa noite, que é o Sêneca, da viagem, né? A carta seguinte fala de uma viagem, e aí esse primeiro parágrafo aqui já mata tudo, né? Pensas que só a ti isso aconteceu e te admiras, como se fosse uma coisa nova o fato de, em tão longa peregrinação e em tanta variedade de lugares, não teres tirado a tristeza e a gravidade da mente. Aí vem a reação, né? Deves mudar o ânimo, não o céu. Não precisava, não precisava muita coisa mais, não. Podia parar por aqui. Tem muita coisa. Porque é interessante, assim, você muda o lugar, você viaja, mas o que está na mente Vai. permanece. E aí ele menciona, né? Tristeza. A tristeza, né? A tristeza e a gravidade da mente, né? Aspectos que a pessoa não consegue. É uma relação de exterior e interior, né? Você não consegue virar a história simplesmente pela mudança de cenário, né? Sim. Mudar o céu não resolve, né? Mudar o ânimo, né? A mudança é interior. Acaba, como na carta anterior, carregando essa bagagem, né? Digamos assim, de alguma Justamente. maneira, para onde você vai, você leva, né? É, é, só retomando um pouquinho aquela frase que eu disse logo no início, acho que está exatamente nessa carta anterior, né? As pessoas se preocupam em viver muito e não em viver bem, né? Eu até anotei uma coisa aqui, Sim. que todos podem agir de modo a viver bem, mesmo que não saiba por quanto tempo, né? Então me parece que isso Isso. aí depende muito da pessoa, né? Aquela questão que a gente discutia no início, é a questão do tempo que aquilo que a gente quer controlar e aquilo que não se pode controlar. Isso. E adentrando nessa carta aí sobre da viagem, né, que você coloca aí, que o Sêneca aponta, né, ou digamos, se você não está bem, não adianta mudar de lugar, porque, digamos assim, o céu vai estar o mesmo lá, né, em qualquer lugar que seja. E nessa mesma carta ele diz assim, que eu não nasci para um único lugar, né, que existem muitas possibilidades. Acho que a gente poderia relacionar talvez isso com o que você está dizendo também, né? Porque tem uma reflexão sobre o tempo, digamos assim, né? Já vimos isso aí bastante, que perpassa todas as cartas. Mas aqui também uma reflexão talvez sobre o espaço no sentido de lugar mesmo, né? Sim. De onde se está. Ou seja, porque o tempo ele é sempre experimentado num lugar, não é? Eu até me lembrei agora, isso é do estoicismo, mas assim, tem um filósofo moderno que é considerado um dos grandes da tradição filosófica, que é o Kant, né, que vai trabalhar exatamente com Sim. essas concepções ligadas ao sujeito, que é exatamente, e sendo a priori, que são as condições de espaço e de tempo, né, das quais nós não podemos fugir, são questões que estão dadas. Mas claro que aí o Kant está trabalhando muito mais no sentido, digamos assim, metafísico, enquanto que o Sêneca, o estoico, está trabalhando muito mais no sentido, vamos chamar de existencial, né? É o lugar mesmo da vida, onde você está experimentando esse viver, digamos assim, onde você está, como diz o título, aprendendo a viver, né? E talvez se aprenda a viver, ou vá se aprendendo a viver, não só num único lugar. Eu estou dizendo isso porque você falou na questão da psicologia agora há pouco, Sim. né? Não é muito o meu campo, não compreendo bem, mas aí de alguma forma eu te lanço a questão,
que é essa possibilidade também de experimentar a vida em outros lugares, digamos assim, em outras situações, né? Porque ele, assim, vive com essa convicção, são palavras dele, não nasci para um único lugar. Ou Isso. seja, minha pátria é o mundo inteiro, né? Talvez essa ideia de um mundo inteiro é que existem possibilidades outras, existem condições ou situações outras que podem também ser experimentadas, porque às vezes nós nos aprisionamos no tempo e num determinado espaço, como se aquela É. fosse a única possibilidade de Inevitável, né? experimentar essa vida, né? Por isso que eu digo, tem um pouco de questão de É, psicologia aí, pode ser que eu esteja dizendo justamente. besteira, mas me lanço Não, aí para não. complementar. Não, não. É porque ele coloca o seguinte: num primeiro momento, ele coloca uma questão que é a seguinte: você está saindo de lugar, mas você está mudando e tal, mas Uhum. você se questiona por que que a tristeza não sai. Aí ele reage, né? Você tem que mudar o ânimo e não o céu. Mudar o céu é assim, tipo, eu tô em Campina, eu tô em Cajazeiras, eu tô na França, tô onde tiver, mudei o céu, porque mudou o lugar, mas os nós, né, as dificuldades, elas permanecem ali. Não tem como mudar simplesmente geograficamente se o que está me afligindo é interno. E aí ele vai dizer Uhum. em um outro momento aqui, perguntas por que essa fuga não te ajuda. E aí ele reage de novo, ora, porque tu foges de ti mesmo. Então essa é uma conexão, porque assim, eu posso recomeçar em qualquer outro lugar, como o senhor está trazendo. Por exemplo, o senhor é de Teixeira, está em Campina. Uhum. Eu sou de Campina, estou aqui em Santa Rita, né? Então todo mundo pode recomeçar em algum lugar. Agora, esse recomeço só traz fruto se as questões internas, aqueles desafios internos, estiverem todos resolvidos ou encaminhados para se resolverem, né? Porque do contrário, para onde eu for, eu vou arrastando um mundo de problemas. Ele inclusive diz isso, né? Os vícios te seguem e te perseguem aonde quer que vais. Uhum. Porque parece que a crítica do Sêneca o seu amigo aqui e muitas pessoas, né? Porque não só ele, tá achando que a resolução do problema é mudar o lugar. Não, você pode mudar o lugar. Se você não se resolveu por dentro, o problema lhe acompanha. Que em psicologia a gente costuma dizer, né? É um problema que você não resolveu aqui, mais na frente ele vai lhe reencontrar, né? A Sim. mudança a mudança do lugar pode até abafar o problema, deixar sossegado ali, mas também não dura, né? Agora essa perspectiva do meu lugar é qualquer lugar, né? É uma coisa meio assim, né? Eu sou de qualquer lugar, não tenho. Isso é muito significativo no sentido de que não existiria razão nenhuma para a gente aceitar determinadas limitações e aprisionamentos, né? Aquela história, como o senhor também trouxe, de dizer, parece que é inevitável que o meu destino seja esse. Nasci aqui, vou morrer aqui. Se for bom a vida, construir uma vida tranquila e estar sossegado, que bom. Mas se não, se resolvendo internamente, eu devo, se tiver resolvido internamente, eu devo me dar o direito de projetar também em um outro ambiente. O que ele está propondo aqui na minha leitura é só uma harmonia entre uma mudança que é interior, para que depois ela projete uma mudança de exterior aqui. É essa a ordem que parece que essa carta está querendo apresentar, né? Mas é interessante demais porque essa carta, esse primeiro parágrafo, lembra muitas situações da clínica, né? Muitas situações da clínica. Uhum. Você está fugindo, você não está enfrentando, né? Mas enquanto você fugir, a tristeza persiste. Você tem que enfrentar, né? É. Esse é o desafio. Interessante que isso que vale, digamos assim, para o infortúnio ou para o problema ou para a dificuldade, vale também para o contrário, né? Que ele vai dizer É, nessa mesma carta, né? O que buscas, né? E aí vai dizer viver bem, né? Que é exatamente o termo viver bem, ele traduz muito mais a expressão eudaimonia do que o termo felicidade. O que felicidade. busca viver bem, ele diz isso é possível encontrar em qualquer lugar, né? Então, Isso. meio que dizendo que esse viver bem independe do lugar geográfico, é muito mais uma situação de lugar, digamos assim, interior. Aproveito também para mandar um abraço aqui para a Emanuela,
lá do IFRN, aluna do primeiro ano de texto. Um abraço estendido também a toda a turma, que eu gosto muito. Uhum. Sim. Mas você ia continuar? Não, seria para concluir com essa ideia de que, assim, Assim, porque ele começa a carta sim. falando dos infortúnios, das dificuldades encontradas nos lugares, e que se nós mudarmos, nós não vamos mudar o céu, tem que mudar o ânimo, né? E carregamos Isso. de alguma forma, relacionado com a carta anterior, a questão da bagagem, mas ele coloca, digamos assim, terminando a carta, ou pelo menos um pouquinho mais na frente da carta, que isso que ele está falando sobre o infortúnio, sobre o sofrimento, sobre a dificuldade, né, que carregamos dentro de nós, digamos assim, e que não é o lugar geográfico que vai resolver isso, mas isso vale Isso. também para o bem viver, para a eudaimonia, né? Ou seja, Isso. em qualquer lugar eu posso não estar bem, mas em qualquer lugar também pode ser o lugar, qualquer É, lugar pode ser o lugar do viver bem, ou o lugar da felicidade. isso. E aí também é bem interessante quando a gente lança um problema aqui, né? Com base no texto do Sêneca. Eu ia dizer assim, lança um problema para o Sêneca, né? O Sêneca não tem problema nenhum, tá resolvido. É, um lugar onde a pessoa se sente realizada, né? Um local onde ela encontra realização. E realização no sentido atual da palavra, né? Realização. Aquela história meio Raul Seixas, né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e tal. Um tipo de realização nesse âmbito Uhum. social. Aqui também é preciso uma... E aí o estoicismo ajuda muito, né? Porque esse lugar que me dá a realização pode também ser uma prisão, né? Porque, assim, dependendo do que eu entenda como realização aqui, eu posso não conseguir sair. Aí claro, né? Tem vários textos que vão trazer isso. A gente encontra textos no Sêneca, encontra em outras tradições. Mas a ideia também de que, como o senhor falou, não ter um lugar é um recurso contra esse aprisionamento de uma tentação de lugar, vamos dizer assim. E aí eu lembro do Camus, é, tem muitas pontes aqui com o estoicismo e o Camus, quando ele diz, ó, nem tem. A vida é a seguinte, né? Falando do absurdo, a vida é o seguinte: não tem uma terra natal de onde eu tenha saído, nem tem uma terra prometida para onde eu vá chegar. A ideia do absurdo é justamente não existir um sentido inerente, né? O sentido ele é construído no próprio trajeto, né? Na subida da montanha, eu devo imaginar que o esforço é suficiente para preencher o coração do homem. É assim que ele termina lá, mais ou menos, Sísifo. Uhum. Mas eu não estar preso a um determinado lugar é um tipo de proteção contra essa tentação, né? Essa tentação de se fixar e de achar que ali, o melhor que seja, é definitivo. Porque me parece que a ideia de que, muito comum nos dias atuais, de que há certos lugares para certas pessoas, né? Ou para certas categorias, como às vezes se usa absurdamente, Uhum. ou a ideia de que existe um lugar que eu devo alcançar, né? Que é o meu Isso. lugar no mundo, não é? Essa ideia que pode parecer, por um lado, libertadora, né? O lugar que eu devo alcançar com o meu esforço, pode ser uma ideia extremamente prisioneira, né? Porque eu estou sempre Isso. condicionado a alcançar determinados lugares, né? Que na verdade são construídos no imaginário, né? Não por mim, mas é uma construção, assim, ditada por um sistema externo, e a minha vida vai ser regrada pela busca, né, do alcance desse lugar. Então não deixa de ser uma certa prisão. É por isso que a frase inicial ali, né, eu não sou de um único lugar, o meu lugar é o mundo, talvez seja uma frase que carregue uma importante ideia de liberdade ou de De espaço verdade. para possibilidades outras, né? Eu penso que para o campo da psicologia isso também seja extremamente importante, né? Porque Isso.
são muitas as bagagens que as pessoas carregam, ou que se colocam, ou que outras colocam, são muitas os lugares que, na verdade, são verdadeiras prisões, né? E eu acho que uma possibilidade de pensar, né, numa viagem com menos bagagem, né, Uhum. e em lugares menos cercados, né, talvez traga exatamente algumas respostas que nós precisamos. Uma outra coisa, já que, bom, a gente tem pouco tempo, mas eu vou aproveitando para não esquecer, né? É que Uhum. eu não lembro exatamente a carta, mas eu achei uma coisa extremamente atual do Sêneca, né, quando ele fala um pouquinho da questão do trabalho, né, das condições do trabalho, daquilo que nos é imposto, e parece que nós devemos cumprir aquilo que nos é dito, e tem hora que ele diz que não necessariamente, não é que. É quase como se ele dissesse assim: não existe uma resposta só para a felicidade que, que seja a resposta para todo mundo. Eu acho muito interessante isso no Sêneca, que apesar de ter uma filosofia, né, de ser uma escola ali, mas já aparece de alguma maneira, pelo menos a impressão que eu tive, não sei se concordas ou não, é que esse caminho ele precisa ser feito por cada um, né? Apesar de ter Uhum. as instruções, né, que ele dá a partir da experiência dele, mas me parece que já tem uma abertura ali para que cada um faça também um pouco o seu percurso, né? Que eu acho que isso se trabalha bastante também na psicologia, na atualidade. Eu me lembrei disso, eu acho que é uma coisa também importante para a gente refletir. E ligado a isso, uma coisa que eu estava vendo ontem, eu acho que foi, ou antes de ontem, alguma coisa do George Forbes, né? Tá ligado um pouco ali a questão da psicanálise, e foi uma coisa assim bastante rápida, mas eu achei bastante interessante e fiquei depois refletindo, né, que hoje se fala muito em questão de saúde mental, né, e aí ele dizia assim, talvez a gente precise falar em saúdes mentais, né, porque exatamente para dizer, porque às vezes quando se fala em saúde mental parece que existe uma certa forma, digamos assim, Uhum. e que vai ser a resposta meio que para todo mundo, né, sei lá, parece que existem problemas comuns e nós queremos construir também respostas comuns. Então, mesmo dentro daquilo que parece ser uma boa intenção, nós acabamos também criando certas formas, né? Ou seja, não é um tipo só, talvez, de possibilidade que seja, que sirva como, digamos assim, como saúde mental para todo mundo. Talvez eu falar de fato de saúdes mentais. E eu estou dizendo isso, não sei exatamente se está muito clara a ligação, mas aí é porque o Sêneca, de alguma maneira, ele também coloca essa questão das possibilidades. É um filósofo que deixa isso claro, me parece, quando ele há bastante espaço para a liberdade, mesmo com toda a possibilidade de crítica que se faça ao estoicismo em relação a um certo determinismo, mas o que se chama de determinismo no estoicismo, acho que nada mais é do que aquilo que eles vão chamar de natureza e é algo que é maior do que nós não podemos controlar. Mas aquilo que depende de nós, eu acho, pelas leituras que eu faço, que há um espaço para a liberdade e é um espaço muito, muito, muito amplo. Talvez até Uhum. mais do que hoje. É, eu acho que a carta que o senhor está falando, que fala sobre o trabalho, é essa do Canto das Sereias, que ele Uhum. menciona as vozes, ele menciona, ele traz Ulisses como exemplo, né? Ele diz assim, ó, Isso, as vozes exatamente. estão, todo canto aqui você escuta, mas dessa vez não vai ser um pouquinho de cera não, né? Tem que ser um tampo mesmo assim. Exato, E aí ele exatamente. fala sobre o trabalho, né? Ele fala sobre o trabalho, fala sobre a indiferença, mas é bem interessante porque essa dinâmica do trabalho, ele deixa claro que, nessa parte do trabalho, ele deixa claro que existem alternativas diversas para se chegar ao que a gente quer chamar de felicidade, né? Não teria uma Perfeito. régua, né? Vamos dizer assim. Agora, assim, eu confesso que o estoicismo se tornou mais atraente para mim depois que eu comecei a ler o Camus, né? Me senti obrigado a voltar, né? Na verdade, o Uhum. Camus. Eu acredito que aquilo que é chamado de determinismo no estoicismo lembra um pouco daquilo que posteriormente o Camus chamou de absurdo, né? Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eu não posso dizer aqui se eu vou estar vivo amanhã. Eu espero estar, mas não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Espero viver muito e viver bem, mas não sei. Então, Uhum. essa ideia do absurdo. Eu faço planos
que de hoje para amanhã podem ser desconstruídos sem depender de mim. Então, eu acredito que o que o Camus chamava de absurdo parece um pouco com o que os estoicos estão entendendo como um certo determinismo, porque o determinismo é da natureza, né? É do Sim, mundo, né? Aquela é. ideia de que o mundo é hostil, vamos dizer assim, e incontrolável. E é preciso cuidado com essas palavras, né? Hostil e incontrolável. Hostil porque ele não... O universo está falando comigo. Não, o universo não fala com ninguém, ele é totalmente indiferente, né? É É, nesse sentido, é chamando de apatia, hostil. né? Os históricos vão falar de É, apatia mesmo, de uma não tá nem indiferença. aí, não sei nem quem é você, né? Não sei, o Aham. universo, não sei nem quem é você. E incontrolável porque os planos que a gente tem, eu não tenho garantia de que se efetivem, né? Então, nesse sentido, o que está sendo chamado de determinismo, eu sempre entendi como essa dinâmica da natureza, né? E aí, claro, aí vai entrar a liberdade, porque cabe uma resposta dentro daquilo que é o tempo que eu vou ter. E aí eu lembro que, só para polemizar, porque eu sei que o senhor gosta dele, o Camus faz uma pequena crítica ali ao Nietzsche, né? Porque o Camus vai dizer que o amor fati, o amor fati seria uma sujeição a essa condição é, indiferente do universo, né? E o Uhum. Camus vai dizer, ó, não, eu não sou obrigado a me sujeitar. Eu tenho que reagir, né? Mesmo sabendo que no final eu morro, no final da história eu morro. Mas assim, eu vou reagindo até chegar ali. Então essa Seria uma pequena espécie crítica, né? de conformismo, né? Na leitura que ele faz. O Nietzsche ele tem um certo Pelo menos na, conformismo. é, pelo menos na leitura que Camus faz de Nietzsche. Eu não sei se é a leitura do Nietzsche, mas o Camus faz essa pequena crítica, É, dizendo que é um tipo de sujeição, né? e aí Camus vai dizer, em outras palavras, que eu não devo prescindir do meu direito de espernear, né? E aí é que entra a liberdade, né? Só que essa liberdade aí, essa liberdade, ela está enraizada no próprio estoicismo, né? Não foi uma coisa que o Camus descobriu, mas nessa Uhum. reflexão do absurdo e bem anteriormente do universo que não está sob meu controle, cabe ao homem uma porção de liberdade, né? E aí a crítica do Camus ao amor fati, aí ele usa até uma expressão pesada, né? Odium fati, né? Eu rejeito o fato, então, Não. mas foi por aí. Professor, creio eu que o tempo, a gente conseguiu ter um contorno de tempo que garante uma passagem boa aqui pela obra genial do Sêneca. E olha que é uma Uhum. coleção de cartas, a gente passou por uma parcelazinha delas, né? Veja como se abre, né? Como É. essa é uma filosofia bem aberta, né? Uma filosofia que contempla vários elementos que são importantes, né? Eu creio que a gente possa encerrar, porque hoje tem jogo do Flamengo, né? Hoje é Atlético Paranaense, Flamengo é amanhã, mas que a gente pode É encerrar amanhã. mesmo, porque a gente já Ah, tá. passou Pensei que era hoje. na manhã, Ah, é quarta, amanhã né? que é quarta-feira, isso mesmo. É, eu tava pensando O hoje que era na flamenguista quarta tá também, porque eu sempre feliz. volto na quarta, hoje eu voltei terça. É, mas assim, eu agradecer mais uma vez, né? E acho que nós aproveitamos bem o tempo presente, né? Sim, Aprendemos bem sim. a lição do Sêneca. E eu estava pensando aqui, acho que é uma filosofia que precisa realmente de um resgate, né? E uma É, necessidade de a gente estudar, retomar os textos. E eu penso que esses textos do estoicismo, ele talvez aproxime muito a filosofia da própria psicologia, né? Porque é uma filosofia realmente arraigada com as questões cruciais da existência. E é assim, quem eu puder indicar, né? E é quem nos escutar aqui, nos escuta agora e for nos escutar posteriormente, indico demais a leitura do sim. Sêneca e essas cartas aqui, né? Aprendendo a Viver. É um texto excelente. Acho que a gente tem que ter esse texto como um texto de cabeceira mesmo ali, porque É. realmente são cartas curtas, né? De uma página, duas, uma página e meia. E assim, são muito, muito densas, muito profundas e falam mesmo da vida. Nós estamos lendo as cartas de Sêneca a Lucílio, mas parece que somos nós que estamos escrevendo de Carta de alguma Sêneca para todo forma mundo, para né? todo mundo e nós nos percebemos muito claramente ali. Né? Então, a gente Isso. manda um abraço a quem passou por aqui, a Lidiana, Sim. Romério, Iago, né? Sempre nos acompanham aqui nas nossas lives, mas foi uma experiência muito, muito boa, né? Que a gente possa aprender Hoje, bastante do Sêneca. hoje eu posso dizer com mais base ainda, porque hoje é o Sêneca, eu posso dizer que saí mais rico ainda
dessa noite, né? A ideia de uma sabedoria para a vida. Sempre saio mais rico desses encontros. E agradecer a quem passou por aqui. Esse material fica disponível no Instagram, tá ali disponível. Depois eu vou disponibilizar também o link do YouTube, que eu coloquei todos os outros vídeos no YouTube, ficou tudo arrumadinho lá. Agradecer a quem passou por aqui, desejar que aproveitem o dia de amanhã. Aproveite o de hoje, o de amanhã, porque é o feriado, né? Aproveitar tudo assim, para ser fiel ao Sêneca, né? Aproveite bem o tempo, descanse sem peso de consciência e fique em paz, né? Se não puder sair, fique em casa, aproveite com a família, que essa é uma qualificação de tempo também importante, não é isso? Bom, professor Maurício, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos ainda aí. Eu acho que depois eu vou mandar para o senhor uma sugestão de livro para ver se a gente consegue trazer para esse mês ainda, finalzinho do mês. Se não, no começo do outro, a gente vê aí como é que faz. Tranquilo? Ótimo. Pois muito Abraço, meu obrigado, amigo. viu? Viu? A Uma gente boa se noite. vê. Abraço a todos Valeu. e a todas. Tchau, tchau. Tchau.